E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Norton, esse aqui é um canal compartilhado com a minha irmã Natália. A gente pede que vocês se inscrevam, curtam o vídeo, comentem, compartilhem e também se inscrevam na nossa conta lá no Instagram. A gente está quase batendo 1000 inscritos. A gente está muito feliz com a repercussão dos últimos 2 vídeos também. E eu espero que vocês gostem desse vídeo resenha, digamos assim, a respeito de Memórias do Caçador, do Ivan Turgenev. Pessoal, eu terminei esse livro aqui ontem de madrugada, era mais ou menos 1 da manhã quando eu terminei. E então sim, é o meu primeiro livro concluído em 2024, mas enfim, tá tudo certo, é vida que acontece. Mas eu tô muito feliz com o resultado dessa leitura. Ele também é um dos livros que a gente colocou ali naqueles 5 calhamaços para 2024. Eu queria falar um pouquinho sobre esse livro aqui de um autor que eu gosto muito, que é o Ivan Turgenev. Ele é um autor russo, mas que viveu grande parte da vida na França também. E ele nasceu em 1818 e veio a falecer em 1883, também na França. Ele não é um livro tão conhecido do Turgenev, muito acho que porque a tradução dele é bem recente. A gente foi ter tradução dele a princípio em 2013, então a gente não tinha muito assim, uma tradução desse livro, o que dificulta um pouco ele ter visibilidade, né? A gente não tem aqui nem 10 anos dessa tradução, então mesmo em questão de artigos acadêmicos, pelo menos o que eu pesquisei aqui em português, né, não tem muito. Então eu queria trazer um pouco sobre esse livro, eu acho que vai agregar muito para quem quiser, para quem se interessar, e ele ajuda também a dar um grande panorama sobre a Rússia da metade do século XIX. Bom, esse livro, gente, ele é uma coletânea de espécie de conto / relato, é quase como se fosse um diário, mas não é, é como se ele chegasse e contasse um pouco sobre alguma experiência que ele teve. Ele foi publicado em 1852, o Turgenev teve uma série de problemas a respeito dele, inclusive foi preso em prisão domiciliar. E como eu falei, são 25 relatos, ou notas, como tem em outras traduções dessa obra, de um caçador que sai para caçar. E nessas caçadas ele ou encontra alguém, ou ele vai contar sobre alguma experiência que ele teve, ou ele, enfim, entrou num bar, na casa de alguém, e alguém começa a contar algum tipo de relato sobre esse interior da Rússia, de como é que é a vida do mujik. É um livro que vai refletir muito ali as questões políticas e sociais da Rússia, depois eu falo um pouquinho mais sobre isso. E o autor ele foi muito feliz, assim, porque não só ele, como essa obra aqui, ela foi muito importante depois, em 1861, 62, para a libertação dos servos no campo da Rússia, né? Porque ele vai fazer um retrato muito bonito a respeito da vida desse camponês, da vida dessas pessoas que viviam no campo. E isso serviu também como, inclusive, propaganda política depois para que essas pessoas fossem libertadas. E assim, dando um exemplo assim, dessa questão, dessa crítica do Turgenev, né, e dar um pouquinho também da dimensão do que é esse livro, né? Tem um dado episódio que o cara ele vai pescar, vai ele, dois, né, um amigo, digamos, e um servo. E daí o servo começa a contar a vida dele, dizendo que ele pertencia a uma determinada família, essa família morreu, e daí naquela família ele tinha a profissão de, sei lá, cocheiro. Daí a família seguinte, que acabou tomando posse daquela terra, disse que não, que ele ia ser, sei lá, marceneiro. E ele vai contando, e a gente percebe que, primeiro é engraçado, assim, meio tragicômico. Depois você fica triste, daí você percebe a crítica do autor, no sentido de que o cara não tinha nem condições de escolher a própria profissão. Quem determinava isso era o seu senhor de terras. E assim, o Turgenev não faz uma coisa tão panfletária, assim, você leva um tempo até você entender e cair a ficha de que o que ele está fazendo ali é algum tipo de crítica. Porque no momento, na primeira leitura que você faz, parece que é só um relato do cara contando sua vida, de que ele teve várias profissões e tal. Mas no fundo você percebe que ele tem uma visão muito resignada. É engraçado, assim, em nenhum momento as pessoas criticam o estado de coisas. É aquilo ali, é o czar, é Deus, o czar e o senhor de terras. É uma passividade muito grande e é como se o campo estivesse dormindo, assim, de certa forma, assim, entre aspas. Porque nada muda, é tudo muito constante e ninguém critica a própria posição de miséria, de pobreza e de subserviência. Mas também eu queria falar um pouquinho, então, de uma forma geral, sobre a sinopse, né? Beleza, são 25 relatos, eles não têm necessariamente um eixo condutor, não tem um personagem, não tem uma trama exatamente. E por isso que eu acho que talvez não seja um livro para todo mundo, porque como porta de entrada para a literatura russa, eu acho que é um pouco complicado, porque justamente isso, ele não tem uma trama, são relatos, né? Eu lembro de estar lendo esse livro no trabalho, um colega falou assim, nossa, né, quem é que lê sobre Memórias de um Caçador na Rússia de não sei quando, né?
e daí ele acabou folheando o livro, ele pegou ali o último parágrafo que eu estava lendo, e é apenas uma contemplação da natureza, aquele último parágrafo que ele leu. Ele falou assim, nossa, né, que chato. Para mim é uma das coisas mais legais do livro, né? Então para quem, por exemplo, leu O Senhor dos Anéis e gostou das narrativas de caminhada, de evolução da natureza ao longo do tempo, esse livro aqui é um prato cheio. E ele então vai falar, mas ele tem um ponto que eu acho que abraça tudo e que acaba tornando o romance cíclico, que é a questão da natureza, do campo russo. Como o autor descreve, de forma muito bonita, todo esse interior da Rússia rural que a gente tinha naquela época, mas uma fotografia muito, muito bonita, assim, muito viva do que acontecia naquele período. E é interessante, inclusive o Vladimir Nabokov vai falar sobre isso nesse livro aqui, Lições de Literatura Russa, né? Ele vai falar do Gogol, Turgenev, Tolstói, Chekhov e Gorky. E daí ele vai ter aqui uma introdução sobre o Turgenev e também sobre toda a obra dele, muito interessante, e focado depois em Pais e Filhos. É uma leitura bastante enriquecedora, complementar para quem quiser entender um pouquinho dessa questão da literatura russa, na visão de um russo que vai para os Estados Unidos lecionar literatura. O Nabokov vai falar que o Turgenev descreve de forma muito profunda, com uma riqueza psicológica muito grande, o homem do campo, né, o mujik russo, e vai torná-lo, de certa forma, sábio dentro da sua ignorância, digamos assim, né, no sentido de que as pessoas não tinham uma educação formal naquela época. E vai fazer um contraponto com relação ao senhor de terras, a pessoa rica ou a pessoa que é um funcionário público. E, geralmente uma pessoa meio bonachona, meio burra, meio... não sei, ele vai fazer meio que piada com essa gente de elite, assim. Enfim, ele tem esse contraponto, né, a respeito de dar uma profundidade que naquela época era muito único, e de toda a literatura russa que eu li, eu não lembro de um autor que tenha dado tanta ênfase a essa questão rural. Por exemplo, Tolstói, ele vai falar muito sobre a aristocracia. Nos raros momentos que aparecem trabalhadores rurais, eles estão em um grupo. Então é como se fosse uma grande massa homogênea. Em Tolstói, ele vai falar muito sobre a questão urbana. Enfim, os outros autores que eu li também não falam muito dessa questão tão detida do mujik, né? O próprio Gogol, ele vai falar também muito da questão urbana nos principais pontos dele, mas quando ele vai para o campo é mais uma questão de folclore, assim, né? daquele capote e outras histórias. Então não tem muito isso. E para vocês terem uma ideia de como o Turgenev retrata aqui o Senhor de Terras, é mais ou menos como o Ivan Goncharov retrata o Oblomov nesse livro aqui, que é maravilhoso. Só que aqui o Oblomov, o Senhor de Terras, ele está na cidade, ele está em Moscou, eu acho, ou em São Petersburgo, não lembro. Mas o retrato que ele faz aqui é um pouco o retrato que o próprio Turgenev faz da visão de como ele via o homem russo. Tanto que o Ivan ele foi muito criticado na sua época, porque ele não conseguiu em nenhuma das suas obras direito construir um verdadeiro homem russo. E quando ele tenta fazer isso em Pais e Filhos, ele é o estopim ali, depois ele vai ser criticado, né, porque a questão daquela geração nihilista e aquela geração mais conservadora, ele também não é feliz nisso e ele é criticado pelos dois lados. Então, o Turgenev, eu acho que muito pelo fato dele morar na França, morar fora do país, ele era muito criticado pelos seus próprios conterrâneos. Mas eu acho que nesse sentido é um ponto favorável à obra e ao próprio Turgenev, porque ele vê a Rússia e o seu contexto sociopolítico com um certo distanciamento. E ele vê também, ele faz essa leitura com base também nas próprias ideias libertárias e revolucionárias que existiam na Europa ao longo daquele período, e ele conseguia ver a Rússia como um retrato bastante atrasado com relação a essas novas ideias. É importante a gente lembrar que em 48 a gente teve ali uma grande revolução ali na Europa, em função de uma revolução socialista, que vai trazer grandes ideias também a respeito de crítica ao capitalismo. E depois a gente vai ter também a guerra na Crimeia, que a Rússia participa, também acaba tendo bastante dificuldade. E esse livro, inclusive, que nem eu falei, ele é usado como propaganda contra os inimigos da Rússia, para mostrar como a vida no interior da Rússia, abaixo desse czar absolutista, era muito ruim, muito pesada, com um trabalho forçado muito grande, assim, uma repressão muito grande. Então, por isso que o Turgenev depois é condenado à prisão domiciliar, o livro é censurado, porque o Alexandre vinha com esse medo, né? Então, conforme a Europa se movimentava, a Rússia se fechava como um contraponto, assim, era um grande baluarte, assim, desse período mais imperial, monarquista da Europa como um todo. E é por isso que eu acho que esse livro aqui é um grande retrato, é muito realista na forma como ele trata a vida no campo, como ele trata as pessoas daquele período. E claro, né, o Turgenev ele vai puxar a sardinha, né, para o seu lado, e ele vai colocar de forma, que nem eu falei no início, muito sutil, as próprias visões que ele tinha
a respeito do que era, né, liberdade, o que seria uma sociedade igualitária e tudo mais, com base nesses pequenos relatos. Aqui também, gente, a gente vai ter um protótipo do Homem Supérfluo, né? Para quem já viu no canal, a gente tem um livro também sobre o Diário de um Homem Supérfluo, e a gente vai ter um conto, né, que o cara também, eles estão numa festa, boêmia e tal, e daí o cara começa a falar da vida, e a gente vai ter então essa questão desse ensaio que o Turgenev vai ter a respeito do que seria talvez a sua construção mais importante depois de Pais e Filhos. Alguns pontos altos aqui que eu queria trazer, além disso tudo do que eu já falei, né? A gente vai ter aqui um narrador personagem, ele conta a história em primeira pessoa, ou então ele faz algum tipo de espécie de entrevista, né? Ele vai instigando a pessoa a falar, mas é um ponto de vista muito pessoal desse caçador, que de certa forma é um alter ego do autor, assim, é um cara viajado, ele tem uma certa cultura, assim, ele é uma pessoa letrada, ele é uma pessoa assim, não é tão humilde, ele faz esse contraponto com relação ali aos próprios camponeses, e ele vai ter então essa visão de mostrar o mundo pra gente e trazer um pouco esse olhar mais crítico, assim, de fazer algumas perguntas que talvez uma outra pessoa não faria. E é um personagem muito interessante de acompanhar ele ao longo da história. Uma coisa que o Nabokov vai falar muito aqui e que me chamou muito a leitura é que a narrativa do Turgenev, apesar de que nem eu falei, não é um livro né, para todo mundo, porque ele não tem uma história, não tem um herói indo de um ponto A para o ponto B, mas para mim foi a questão da escrita do autor. Ela é muito tranquila, muito fácil, muito suave, e daí para quem ficou me criticando que não entendi Proust, assim, foda-se vocês. O que me alivia é saber que eu não ofendi ninguém, não gritei com ninguém, não desmoralizei ninguém. Porque o livro é todo isso, e eu acho que o Turgenev nesse sentido escreve, não sei se melhor, porque eu acho que é complicado dizer isso, mas me apeteceu muito mais, eu achei muito mais saboroso ali a leitura, a escrita do Turgenev a respeito de paisagem, de contemplação, de descrição do tempo e tudo mais, do que o Proust. Porque aqui o Turgenev ele dá enter, né? Isso já é um grande alívio. E ele tem alguma coisa assim de que o personagem, né? Esse narrador, esse caçador, ele é muito mais interessante do que o próprio menino lá, que agora não vou mais nem lembrar o nome dele, do Marcel, e daquele corno lá da janela lá, também assim, chato pra caramba. E o Turgenev, apesar de fazer toda essa contemplação e de não ter necessariamente uma história, é muito mais interessante. Eu achei que entrega muito mais do que o livro do Proust, né? Em Busca do Tempo Perdido, o primeiro. Pra quem não sabe, tá dando todo um bafafá, né? A gente vai deixar aqui o link linkado. Mas é um vídeo que eu me divirto muito, a gente fica dando risada nos comentários, a galera realmente se degladiando nos comentários, assim, aqui ó, pra vocês. E assim, a leitura ela é sensível, ela é muito fluida e ela é muito plástica, principalmente na questão da descrição da natureza, né? É como se ele descrevesse um quadro de natureza, e por isso que eu acho que a capa aqui da 34 é muito feliz assim, em retratar essa aquarela, assim, essa pintura de pôr do sol. E o Nabokov ressalta isso, né, de que o Turgenev é o primeiro a perceber o efeito de luz e sombra nos personagens e na natureza, e também da luz fracionada. Então o cara tá deitado assim num campo, e daí ele vê assim a luz, sabe quando a luz parece que tem tipo uns feixes assim, daí tem as folhas e tal, e formam raios assim de sombra e luz, e é muito bonito assim essa descrição toda do livro, né? Por exemplo, aqui na página 100 aqui dessa obra aqui, tem um conto muito interessante de um cara que perde tudo, inclusive a esposa, né? E daí Masha, que era uma amante cigana do cara, parou e se voltou para encará-lo. De costas para a luz, todo o seu corpo estava imerso em sombras, como se esculpido em madeira escura. Só o branco dos olhos se destacava como amêndoas de prata, enquanto as pupilas tinham se tornado ainda mais negras. Então essa questão de a sombra como madeira escura é muito bonito, sim, é muito legal de você vendo, e é como se, de certa forma, toda a natureza se movesse. Então tem ação mesmo em coisas inertes, então isso eu acho muito legal do livro. E aqui tem um outro trecho que o Nabokov fala, né, é que o homem e a natureza são um. Né? A natureza é o modelo eterno da arte, mas o maior e mais nobre objeto dessa natureza é o homem. Então é como se, ao descrever a natureza e o homem, o Turgenev juntasse tudo numa composição bem única, assim. O maior modelo de arte é a natureza, e o maior objeto da natureza é o homem, então se complementa. Acho isso muito interessante.
E o Turgenev, que nem eu falei no início do livro, ele se orgulha muito do papel que ele teve, não só em difundir literatura russa na Europa, então ele traduziu muitas obras ali, ele é considerado o maior novelista e tal, mas ele também vai falar muito sobre essa questão de como é que era a vida na Rússia, e a obra dele é usada também depois para a libertação dos servos, o que ele tinha muito orgulho, porque a obra do Turgenev depois vai ser traduzida para o francês e para o inglês, né, para os Estados Unidos, e daí comparam a obra dele com A Cabana do Pai Tomás, que também vai ter um contraponto ali com a libertação das pessoas escravizadas nos Estados Unidos. E o Turgenev tinha essa coisa ele gostava também da fama, né? O Nabokov vai falar isso também. E assim, eu queria também falar um pouquinho sobre a minha experiência de leitura e tornar talvez esse vídeo um pouco mais pessoal, porque no YouTube, pelo menos pelo que eu vi, tem pouco conteúdo a respeito desse livro, que nem eu falei, muito pela tradução ser relativamente recente. Eu acho que é um livro que tem um pouco apelo para um leitor mais iniciante, digamos assim, né, porque ele não tem, que nem eu falei, vários elementos ali que tornariam a leitura atrativa, e ele é um livro que eu acho que assim, as pessoas teriam dificuldade para terminar, assim, porque são relatos. Mas eu achei uma coisa muito legal, que o livro ele é geralmente feito por contos muito curtos. Então você consegue ler pelo menos um conto, uma narrativa por dia, e ser muito tranquilo. São 25, então assim, se tu quiser ler um por dia, em menos de um mês você termina o livro, né? Ele vai ter um material de apoio muito legal aqui do próprio narrador, mas o narrador vai se concentrar muito sobre a vida do Turgenev, né, das relações amorosas que ele teve. Ele não vai falar tanto sobre a escrita em si, sobre a obra em si, por isso eu recomendo muito a questão do livro do Nabokov. Esses contos eles vão falar então sim, sobre a vida do Mujik, como é que era a relação dele com o senhor de terras. E tem um conto que eu acho que eu nem comentei com a Natália, que me marcou muito, assim, que ele vai falar sobre a morte, como é que o homem russo, né, camponês, lidava com essa questão da morte, né, que ele era uma pessoa muito resignada. Então tem um cara que ele chega no médico, tá com uma dor, ele é desenganado pelo médico, ele fala assim, tinha que ter vindo aqui uma semana antes, agora não tem mais muito o que fazer, mas fica aí que eu vou te dar um remédio pra dor e tal. Ele falou assim, não. Eu vou para casa, eu prefiro morrer então com a minha família, dentro das pessoas, né, no meio das pessoas com quem eu convivo. Ele vai falar de uma outra mulher lá também que morreu praticamente em silêncio, e é muito bonito como o Ivan trata esses momentos assim que ele vai falar sobre a morte. E daí tem um relato ali nesse conto A Morte ali que me chamou muita atenção, porque eu estava lendo, eu estava no ônibus até, e daí tava o caçador indo, né, caçar junto com o seu guarda-caças, que era um alemão que se chamava Gottlieb, que é o nome do nosso avô, né? A gente acabou não conhecendo ele. Falei, putz, né, que legal, o personagem ele é alemão e tem o nome de um parente nosso, assim. Eu fiquei, fiquei todo feliz lendo o livro. Mas, assim, aquilo me deu, no final do conto, eu fiquei tão mal, que, assim, foi... Ainda bem que eu terminei de ler, foi o tempo do trajeto do ônibus. Eu desci do ônibus e fui meio trabalhar meio guiando, assim. E já conto por quê, né? Daí eles estão indo caçar, daí o cara falou assim, vamos primeiro parar ali num bosque, tem o pessoal cortando lenha, e depois a gente segue, né, pro lugar onde é que tem, né, os pássaros que a gente vai caçar. E daí, no trajeto que eles estão fazendo, tem um cara que chega, um mujik correndo, e falou assim, venham, né, corram, porque teve um lenhador ali que a árvore caiu em cima dele, né? Eles estavam cortando a árvore no bosque e a árvore acaba caindo em cima dele, né? Pra quem não sabe, a gente perdeu o nosso avô nisso, assim, ele foi trabalhar de manhã cedo, ele estava ampliando ali um galpão que a gente tinha, e a árvore trinca, racha de alguma forma, e ela acaba caindo em cima dele, ele acaba morrendo também. A minha mãe estava grávida de mim de 6 meses e tal. Mas esse é o outro. Sim. O fato de a composição de você ter um personagem de origem alemã com o sobrenome de um parente descrevendo a morte de um outro avô, mexeu muito comigo, assim, porque uma coisa é você ouvir, né, dos seus pais, da sua avó e tal, como tudo aquilo aconteceu. Outra é você ter um personagem literário na prosa rica do Turgenev contando, né? E daí, enfim, a árvore caiu em cima dele, e daí ele ainda tem alguns minutos de vida, ele fala assim, vamos chamar o médico, ele fala, não dá tempo, não vai conseguir e tal. E daí esse personagem começa a se despedir, ele fala assim, fulano sabe quanto eu devo, o resto do meu dinheiro fica para minha esposa, eu também na semana passada dei entrada num cavalo, esse cavalo é nosso, fica para ela. E ele vai se despedindo e a galera percebe que o cara não tinha condições de sair dali. Todos eles ficam em silêncio, depois, né, carregam o cara de volta para ser enterrado na vila. E para mim se tornou um livro muito pessoal, assim. Eu achei muito curioso, né, essa série de coincidências, digamos assim, de você ter um personagem com o mesmo nome, que tem uma morte parecida e tal. E me remeteu muito a essa história que eu via desde pequeno, assim. Eu fui o primeiro neto que nasceu desse meu avô que faleceu depois dessa tragédia.
E eu tenho uma conexão muito legal com a minha avó em função disso também. E pra mim se tornou um livro muito pessoal, muito tocante, assim. Então eu gostei muito de ler esse livro. Talvez não seja o meu preferido do Turgenev, eu acho que ainda Diário de um Homem Supérfluo e Pais e Filhos do ponto de vista narrativo, mais interessante. Mas a leitura que ele faz do Homem Russo é muito legal. E para quem sabe que eu tenho feito aquele projetinho pessoal de entender ali a Revolução de 17 por meio da literatura, a gente percebe como a relação ali era muito imbricada entre o Mujik, o Senhor de Terra, e essa vastidão de pessoas no campo, e a relação do czar e Deus é muito, muito complexa também. E a gente entende também por que as revoluções na Europa preocupavam tanto essa elite agrária, que vai tomar medidas para fazer pequenas reformas mais liberalizantes, que no fundo acabam complementando o próprio movimento depois do 17, porque essa massa toda de pessoas trabalhadoras, que depois acabam ficando sem terras, né? Porque eles são libertados, ninguém dá uma assistência, o pessoal fica todo sem terra, e o medo que essa gente tinha de que essa massa rural fosse cooptada por um movimento de esquerda que pudesse então uni-los em prol de um propósito, porque no momento aqui eles tinham, eram isolados nas suas comunas, não era necessariamente um grande problema, mas no momento que você desse um foco e concentrasse esse pessoal num único objetivo, trazendo uma espécie de ideologia para esse movimento, a coisa ali ia ficar muito feia. Então é interessante de ter esse livro como pano de fundo para o que vai acontecer depois ali, 60 anos depois. Então eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, ele ficou um pouquinho longo, mas eu gosto de trazer um pouquinho mais de conteúdo de um toque pessoal meu. Deixem nos comentários o que vocês acharam, se vocês já leram alguma coisa desse autor. Curtam o vídeo e nos sigam também no Instagram. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e até breve.